Olá, bem-vindos ao Momento Mindfulness de hoje. Mais um dia aqui, tendo essa oportunidade de cultivarmos o hábito da meditação juntos. E antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecer a presença de né? Já estamos aí ultrapassando 100 dias em que estamos em casa. E dentro desse período, nós estamos aqui nos apoiando. Então, antes de eu iniciar minha fala, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela dedicação, né? E por estarem buscando se desenvolver, mesmo em um momento tão difícil como esse. Então, sejam todos muito bem-vindos. E reforçando também o convite para que vocês convidem os amigos a acompanharem as nossas meditações, para que a gente aumente cada vez mais a nossa sangha ou a nossa comunidade de pessoas que medita juntos, certo? E hoje eu estarei falando aqui com vocês sobre a doença e principalmente sobre a importância de nós deixarmos de nos identificar tanto com a doença, certo? E antes que eu comece a minha fala, eu gostaria de esclarecer que é normal nós sentirmos medo da doença e também termos essa necessidade de nos sentirmos bem, não é? Então a doença nada mais é do que o nosso corpo sofrendo a ação do tempo e aos poucos, né, nos aproximando da morte. Então, cada vez que a gente vivencia a doença, a gente entra em contato primeiro com as sensações desagradáveis e logo em seguida com o medo de morrer, né? Então, esses são dois fatores muito presentes na nossa relação com a doença. E é em detrimento de querermos evitar as sensações desagradáveis e queremos evitar a morte, que nós fazemos de tudo para controlar a nossa relação com a doença. Mas antes de falar um pouco sobre essa questão das sensações desagradáveis, da dor e também do medo da morte, eu gostaria de falar sobre a diferença entre saúde e doença, né? Então, a saúde, ela consiste em levarmos uma vida querendo estar sempre bem, trabalhando para a manutenção do meu corpo. Só que hoje em dia a nossa sociedade ela não tem uma ênfase na saúde, e sim no tratamento de doenças. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre as medidas que são tomadas hoje em dia pela OMS ou pelo Ministério da Saúde, todas as medidas, ou a maioria delas, são com o intuito de combater a doença. Pouco se fala em prevenção, pouco se fala em redução de danos antes que a doença chegue. Ultimamente que tem se desenvolvido essa consciência, né, da saúde da família, da importância da prevenção, mas a nossa sociedade ocidental, ela não costuma se basear muito na prevenção e na saúde, e sim na doença. Então deveria se chamar, na verdade, Organização Mundial da Doença, ou Ministério da Doença, né? Porque o esforço para difundir a prevenção é muito pouco comparado ao esforço para tratar doenças. E com isso entra toda a questão da indústria dos remédios e outras coisas que não cabe comentar aqui, não é mesmo? Mas nós, enquanto indivíduos, a gente tem que mudar essa chave. E ao invés de ficar se preocupando com a doença em si, ou com as doenças, eu tenho um problema no coração, posso morrer, será que o meu coração vai deixar eu viver mais 10 anos? Nós temos que ter um enfoque na nossa saúde, ok? Porque se eu tenho um enfoque na minha saúde, me dedico a cultivar um corpo e uma mente saudáveis, eu estarei me prevenindo naturalmente das doenças. Então a maioria das pessoas se perde porque se preocupa com a doença e negligencia a sua própria saúde. E aí a doença acaba chegando inevitavelmente.
Sendo que se estivermos com uma mente estável e um corpo saudável, dificilmente as doenças irão nos abater, certo? E aí entra também a importância de percebermos que muitos estudos já indicam a correlação entre níveis elevados de estresse e a imunidade baixa, né? Então, à medida que nós estamos sempre movidos pela adrenalina, produzindo cortisol, o nosso corpo ele está sempre em estado de alerta e a imunidade vai estar sempre baixa, porque a gente está gastando muita energia como se estivéssemos nos protegendo de um predador, não é? Então, é muito importante, gente, percebermos que a nossa saúde física está muito relacionada também à saúde mental, certo? Não é só nos importarmos com a saúde física, porque se negligenciarmos a saúde mental, o corpo irá padecer, certo? Então, o incentivo é que nós busquemos cultivar uma preocupação com a nossa saúde e não uma preocupação em relação às doenças. E isso não significa que nós não devemos nos prevenir, ok? Então, eu já disse isso aqui em outras oportunidades. Então, nós não vamos sair por aí, ser inconsequentes ou pegar uma doença e não tomar o remédio. Não é isso. Até porque a meditação ela não serve enquanto substituto ou enquanto remédio para nenhum outro tipo de tratamento convencional. Ela é apenas uma ferramenta que nos ajuda a reduzir os efeitos colaterais, a saber lidar melhor com a doença. Mas a gente precisa entender que não é necessário esperar a doença chegar para começar a se cuidar. Então, a maioria de nós só começa a se cuidar quando a doença chega, né? Como se nós esperássemos a data de vencimento de cada órgão. Então, meu fígado começou a dar problema, agora eu tenho que me alimentar bem. E não é assim que as coisas funcionam. A gente não pode enxergar o corpo como uma máquina, que a peça estragou, eu vou lá e faço um transplante, posso continuar usando mal, porque o corpo não é assim, né? E com isso, gente, vem a ideia também da longevidade. Então, as pessoas longevas ou que vivem muito tempo, elas têm uma mente tranquila. Não é à toa que as pessoas no Oriente vivem tanto tempo, né? Porque a nossa mente vai dizer muito sobre a duração da nossa vida. Se eu tenho uma mente muito agitada, é como se eu estivesse gastando a gasolina que eu tenho no meu tanque muito rápido, né? Se eu tenho uma mente tranquila, é como se eu soubesse dosar o uso desse combustível. Então, nós precisamos desacelerar a mente também enquanto uma forma de vivermos mais, né? Pessoas mais calmas vivem mais, o coração bate mais devagar, a respiração é mais lenta, e, consequentemente, as células envelhecem mais devagar. Então, é por isso que as pessoas que meditam têm uma pele boa, uma aparência saudável, porque a meditação, através dos hormônios da felicidade, do prazer, a dopamina, a ocitocina, a endorfina, ela propicia também esse estado de saúde, né? Então vejam a diferença. Como é a saúde de um corpo movido por adrenalina, por cortisol, noradrenalina, e como é a saúde de um corpo movido pelos hormônios do prazer, a endorfina, a ocitocina, né? A serotonina. É completamente diferente. Ok? E agora eu vou falar um pouco sobre a questão da nossa relação com as sensações desagradáveis. Então, o nosso maior medo da doença, antes de sentirmos o medo da morte, é sentirmos as sensações desagradáveis, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu comece a tossir aqui hoje. A minha mente ela já vai antecipar, nossa, posso pegar uma gripe. A sensação da gripe é desagradável. Posso pegar uma febre. Isso vai me deixar com sensações de prostração, com preguiça. Poxa, a gripe também vai me trazer dor de cabeça. Então, quando eu já começo a sentir que a doença está chegando, eu já antecipo todas as sensações desagradáveis que eu vou sentir perante aquela doença. E esse é o nosso maior medo. E depois disso vem o medo da morte, né? Porque com essas sensações desagradáveis, será que o meu corpo vai aguentar?
Então esses são os dois principais pontos que estão presentes quando a doença chega, ok? E é importante nós notarmos que já existem muitos estudos também que falam sobre a importância da meditação para lidar com a dor física mesmo, né? Então existe já uma grande diferença entre uma mente que medita e enfrenta uma fibromialgia, por exemplo, e uma mente que não medita e enfrenta uma fibromialgia. São relações completamente diferentes, porque o nível de resiliência do meditador vai fazer com que ele consiga lidar melhor com a dor, certo? Então, enquanto meditadores, nós também devemos exercer essa postura perante as doenças. Saber que se tivermos uma mente e uma concentração firmes, nós saberemos acolher as sensações desagradáveis da doença, sabendo que elas irão passar, né? E aí fica um ponto importante também. Quando nós adoecemos ou alguém próximo de nós adoece, logo vem esse medo do desagradável, o medo da morte, e nós começamos a pensar assim, então o que eu posso fazer para cessar isso? E é como se aquela dor e aquela doença daquela pessoa fosse durar para sempre. E não é bem assim, né? As doenças elas também passam. Tem algumas que duram mais tempo, tem outras que duram menos tempo. Algumas precisam de intervenções médicas, outras não, certo? Mas as doenças elas também passam, né? Porém, nós não reconhecemos isso, porque nós nos apegamos à doença. Então é como se aquela sensação fosse durar para sempre, certo? E outra coisa muito interessante em relação à doença e às sensações desagradáveis é que muitos de nós não temos atenção ao corpo, não cuidamos do corpo, não nos importamos com a nossa consciência do corpo e só sentimos partes do corpo quando estamos doentes. Então, por exemplo, eu nunca alonguei as minhas costas na vida, nunca me dediquei a fortalecer a minha lombar. Mas aí eu começo a sentir dores na lombar. Aí é que eu falo, uau, eu tenho uma lombar, não é mesmo? E o mesmo com várias outras partes do corpo, né? Às vezes eu me alimento mal, só como coisas que me fazem mal, e aí só percebo que eu tenho estômago quando eu começo a ter gastrite. Então é muito importante, gente, nós percebemos isso, que não podemos ver o corpo como uma máquina, né? E não podemos esperar para as sensações desagradáveis chegarem para a gente começar a se cuidar. O autocuidado é um trabalho preventivo, é um trabalho que começa antes da doença chegar, certo? E quando a doença chega, nós podemos lidar melhor com isso. E aí vem o segundo ponto, que é o medo da morte. Então, se toda vez que eu fico doente, ou alguém próximo a mim fica doente, eu fico em pânico, com medo daquela pessoa morrer, do tanto sofrimento que ela vai passar, eu vou estar em constante estresse, né? Ainda mais nos tempos que vivemos hoje, certo? Então aí entra a aceitação da morte. Por mais difícil que seja, eu sei que é um tema denso e é um tema dúbio também, leva a muitas má interpretações. Então ao falar sobre a aceitação da morte, eu não quero dizer que temos que nos conformar e ficar nem aí, que se dane a pessoa, tá doente, vai morrer mesmo, todo mundo vai morrer mesmo, o mundo é assim. Não é isso que eu quero dizer, ok? Mas nós temos que começar, pelo menos, a tentar imaginar como seria aceitar a morte, certo? Nós nunca vamos aceitar 100%, porque é algo instintivo, né? Nem os meditadores mais experientes aceitam 100% a morte, certo? Lá no fundo sempre vai ter um resquício de medo, que é instintivo, ninguém quer morrer, né, gente? De fato, conscientemente. Então, o que nós precisamos fazer é aos poucos ir refletindo e aceitando que esse dia irá chegar, tanto para mim quanto para aqueles que estão à minha volta. E só me resta aproveitar o tempo que eu ainda tenho com eles, certo? Então, muitos de nós nos perdemos nessa ilusão de que esse dia nunca vai chegar. Ele vai chegar para mim, para você, para todos nós, né? A doença, ela vai chegar. Vira e mexe, ela vai chegar de 2 em 2 meses. De 1 em 1 mês eu bato
o braço, me corto, não é mesmo? Tropeço, machuco o dedão. Então a gente está sempre vivendo as sensações desagradáveis. Só que desde muito pequenos a gente aprende o quê? Não anda descalço porque você vai ficar gripado. Não faz tal coisa senão eu vou te levar no médico. Tal coisa não pode fazer senão vai ficar com dor de barriga. Então a gente está sempre sendo ensinado que a doença é algo extremamente ruim e que nós devemos evitar. Isso é importante, porque senão nós não estaríamos aqui enquanto espécie. Mas isso também nos leva a um lugar de pavor da morte, de pavor da doença, sendo que são coisas inerentes da existência, não só humana, como de qualquer coisa que respira no mundo. Qualquer coisa que respira no mundo está fadada ao nascimento e à morte. É natural, certo? Neste exato momento em que estamos conversando, existem várias pessoas em leitos de hospitais, milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas nascendo. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, certo? Então nós não podemos cair nessa ilusão de criar um mundo imaginário onde nós estamos imunes a essa situação, certo? E à medida que nós temos uma relação mais natural com a morte, não no sentido de banalizar, mas de aceitar que ela vai chegar, nós aproveitamos mais a vida, gente. Porque se vocês forem ver, mais de 70% do sofrimento da vida de cada um de nós advém desse medo de morrer. O que eu vou deixar para os meus filhos quando eu morrer? Como que vai ser? O que será? Como que eu vou morrer? Quando que eu vou morrer? Será que as pessoas... Como que eu vou ficar quando a minha mãe morrer? Como que vai ser se fulano pegar o coronavírus? E se eu pegar o coronavírus? Será que eu vou viver? Será que eu vou passar muito mal? Será que eu vou precisar ser entubado? Sendo que nada disso acontece ainda, certo? Então nós precisamos, por meio da aceitação, trabalhar nossa relação com a doença e com a morte, principalmente nesse momento, porque senão nós seremos sempre escravos desse medo do não existir, ok? E acabamos, consequentemente, por ter uma vida automática, uma vida superficial, uma vida baseada em evitar o nosso medo. E quando ele chega, sofremos. E aí quando uma pessoa que nós gostamos é acometida pela doença, nós não sabemos enfrentar o luto, ok? Sendo que esse dia de luto ele chega para todos. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esses 3 pontos que eu explorei. O primeiro deles é a importância de nós mudarmos essa chave na nossa cabeça e passarmos a dar atenção ao cultivo da nossa saúde e não ao cultivo de evitar as doenças ou controlar as condições para não ficarmos doentes, certo? Porque à medida que nós fazemos isso, talvez nós nos sintamos mais saudáveis até. E o segundo ponto é nós percebermos a nossa relação com as sensações desagradáveis que advêm da doença e notarmos que temos medo, né? De ficar tossindo, de ficar com febre, de ficar entubado. Isso dá medo mesmo e é natural, mas nós temos que reconhecer. E o terceiro ponto, a nossa relação com a morte, né? Trabalhar cada vez mais a aceitação de que esse dia irá chegar, tanto para nós quanto para todos que nós conhecemos, seja amanhã, daqui a uma semana ou daqui a um mês, ok? Eu sei que essa fala talvez tenha sido um pouco densa, né? Um tema denso, mas é um tema que precisa ser comentado. Eu cheguei a essa conclusão de falar sobre esse tema na relação com a minha filha, justamente no momento que eu falei isso para ela antes de ontem. Filha, coloca o chinelo senão você vai ficar gripada. E eu percebi, uau, como que a nossa relação, desde muito pequenos com a doença, é baseada no medo, né? Faça isso, senão você vai ficar doente. Faça isso, senão você vai ficar doente. Ficou doente, vai ter que ir no médico. Então é muito trauma que existe em torno desse tema. E é por isso que eu achei importante trazê-lo à tona, ok? E também não acho que seja um trabalho de hoje para amanhã, que amanhã nós vamos estar tranquilos, acolhendo a doença e preparados. Não é isso, né? Mas se pelo menos trabalharmos para o cultivo da nossa saúde, nos prevenindo e mantendo o corpo e a mente tranquilos, provavelmente nós nos sairemos bem com os outros 2 passos.
ok? E agora eu gostaria que vocês deixassem os seus comentários, as suas partilhas, como vocês percebem suas relações com a doença, certo? Não esquecendo de me seguir aí no Instagram, @mindfulmarcos, MINDFUL Marcos. Lá a gente pode se conectar, vocês também podem ter acesso a outras práticas, né? Então, me sigam lá e se inscrevam também no nosso canal do YouTube, que é o Momento Mindfulness, para também terem acesso a vários materiais legais que a gente está preparando. Então agora, deixem aí seus comentários, interajam conosco. A Neia diz: melhorei das dores crônicas através da meditação. Só gratidão. Que bom, Neia. Eu lembro quando você chegou ao nosso curso. E talvez as dores, não é? Elas não tenham deixado de existir. Provavelmente elas ainda existem, mas a sua relação com elas mudou, né? A sua relação com o seu corpo, consigo mesma. Então esse é um grande exemplo de como a mente ela influencia a percepção da doença e das dores, né? Você é um grande exemplo. Obrigado pelo seu comentário. Recomendo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ótimo, Márcia. Eu nunca li esse livro, vou anotar aqui. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Muito bom. Fica aí a recomendação da Márcia, queridos. A Viviane também diz que esse livro é maravilhoso. Sou uma pessoa antes da meditação e depois do MBSR com a Neiva Fernandes. Amo! Que bom, Karen! Inclusive, convidamos todos vocês a conhecerem o MBSR, né? É um programa que nós ensinamos. Para aqueles que tiverem curiosidade, o link sobre o MBSR está lá na minha bio. Qual o livro? O livro que a Márcia indicou aqui é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse é o nome do livro. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Zéza diz, excelente abordagem. Já a Cláudia diz que é um tabu. Exato, é um tabu. E é um tabu desde muito pequenos, né, gente? Eu estava vendo um outro vídeo que é aquele Viva, a Vida é Bela. Recomendo também. É um filme que fala sobre a morte lá no México, né? Uma animação. Inclusive, indico até vocês verem com os filhos de vocês. Porque mostra isso, que lá no México existe uma relação diferente com a morte, né? Então, de cultura para cultura, isso vai mudar essa concepção da relação com a morte. Aqui no Ocidente é um tabu enorme, né? É algo que quase não pode ser dito, né? Então é importante nós falarmos sobre isso com as nossas crianças, falarmos sobre isso com os nossos familiares, porque esse dia vai chegar, né? Esses dias eu estava conversando mesmo com meu pai, eu falei, pai, se esse dia chegar, a primeira coisa que você tem que fazer, se você passar mal, né, sentir que o momento da sua morte chegou, é manter a calma, né, para que todos nós possamos atravessar esse momento. Então é importante conversarmos sobre esse assunto. Viviane diz, era tudo que eu precisava escutar hoje, que bom, Viviane, fico feliz. Janaína, o tema é denso, mas você trouxe muita leveza na sua fala. Que bom, eu gosto muito desse tema, né? Dentro da minha escola, dentro do que eu aprendo com os meus professores, esse é o tema que eu mais estudo, que eu mais desenvolvo, a morte e a relação com a doença, por meio das 5 rememorações diárias. Inclusive, aqueles que não assistiram, eu fiz uma live há um tempo atrás sobre as 5 rememorações diárias, que é uma prática específica para aprendermos a lidar com a doença e com a morte. Então, aqueles que não assistiram podem encontrá-la lá no YouTube. Tá? É só digitar Momento Mindfulness, 5 rememorações diárias. Bom, gente, então agora vamos para a nossa prática de meditação e ao final eu irei terminar de responder os comentários, as perguntas. Ok? Hoje nós faremos uma prática na dor. E é uma prática mais breve, porém, eu imagino que vai ser útil dentro do tema que nós estamos tratando hoje. Ok? Muitos de vocês já devem ter feito, então nós vamos refazê-la, fazê-la mais uma vez e os que não fizeram, fazê-la pela primeira vez. Então, para essa meditação, eu convido vocês a utilizarem o dedo polegar e o dedo indicador
para beliscar a parte superior da sua mão, causando uma quantidade considerável de dor em si mesmo. Se for necessário, você pode até pinçar um pouco mais a pele. Então nós vamos simular uma sensação, aliás, emular uma sensação de dor em nós mesmos e vamos manter esse beliscão na mão apertado, ok? Acomodando as mãos no colo e fechando os olhos, mantendo o beliscão apertado. Respirando e sentindo a região do beliscão. Vamos levar a nossa atenção para a mão que está sendo beliscada. Reconhecendo as sensações desagradáveis que advêm desse beliscão. E principalmente as emoções que essa dor causa em mim. O que acontece à medida que você leva a atenção para o beliscão? Atentos à diferença de sensações na mão que belisca e na mão que é beliscada. Percebendo que se você foca na mão que belisca, você percebe um tipo de sensação, e se você foca na mão que é beliscada, outro tipo de sensação. E ainda mantendo o beliscão, vamos ampliar a nossa percepção, percebendo os dedos da mão beliscada, a palma da mão beliscada, o pulso da mão beliscada, o antebraço, o cotovelo, o braço. E quem sabe agora você possa sentir todo o braço da mão que está sendo beliscada. Notando que a superfície que é beliscada é apenas uma fração desse braço. E quem sabe nós possamos ampliar a nossa atenção para a região do peitoral, chegando no braço da mão que belisca, o ombro, cotovelo, antebraço, percebendo agora os dois braços como um todo. E ainda mantendo o beliscão na parte superior de uma das mãos, vamos perceber o tronco, as nádegas em contato com o chão, as pernas, os pés, sentindo também o pescoço e a cabeça. E agora que você está consciente do corpo como um todo, como é a percepção do beliscão? Como estão as sensações na região do beliscão? Sentindo a sensação da respiração e respirando com o corpo todo, não só pelos pulmões, mas também pelos poros. E vamos agora novamente focar no beliscão
e inspiramos profundamente, e ao expirarmos, vamos soltando o beliscão. E esse é um momento importante em que devemos notar o que acontece em termos de sensações. Talvez uma sensação desagradável dê lugar a uma sensação agradável ou neutra. Como é sentir talvez o alívio, a cessação da dor do beliscão? Mantendo ainda a nossa atenção na mão que foi beliscada, atentos ao que acontece. E quais são as emoções que surgem agora que não estamos mais sentindo essa dor? Essa simples prática proporciona muitas reflexões. Entre elas, podemos perceber como o corpo generaliza uma sensação desagradável. É como se ao sentir o beliscão eu não tivesse mais um corpo. Eu fosse capaz apenas de sentir aquela dor para resolvê-la. E o meu corpo passa a ser aquela dor. E eu não mais sinto o resto do braço ou o resto do corpo, pois toda a minha atenção se voltou para o beliscão. Por meio da prática da meditação, nós aprendemos a mudar o foco, ampliando a percepção das sensações. E dessa forma, a região que dói se torna apenas uma fração de toda a área da minha pele, de toda a área que o meu corpo ocupa. Por meio dessa prática é possível perceber também que podemos respirar e sustentar o desagradável, fazendo esse manejo do foco. O que mais você aprendeu com essa experiência? Permitindo que os pensamentos cheguem e passem, investigando qual a sua relação com a dor, qual a sua relação com a doença e qual é a sua relação com a morte. E talvez, à medida que eu for me desenvolvendo no caminho da meditação, eu perceba que os momentos de enfermidade, de dor, são iguais aos momentos de prazer e de contentamento. Não existe distinção, são dois lados da mesma moeda. Quando estamos sofrendo ou doentes, queremos logo ficar saudáveis. E quando estamos saudáveis, tememos a doença. E dessa forma nossa mente nunca está em paz. E daí a importância de aprendermos a observar a não dualidade dos fenômenos, acolhendo a doença, a dor, e acolhendo também o prazer, o contentamento, notando a impermanência das sensações.
e reconhecendo que este corpo não irá durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, deixaremos de existir. É da natureza de tudo que respira nesse mundo nascer e morrer. E se formos um pouco mais além, talvez percebamos que todos os nossos sofrimentos, ou a maioria esmagadora deles, advém do medo da morte. Acordamos diariamente e dormimos diariamente, controlando ou evitando esse acontecimento. É da natureza de tudo que respira nascer e morrer. E mediante o fluxo impermanente de sensações agradáveis e desagradáveis, e mediante a certeza da morte, o melhor que podemos fazer é cultivar o momento presente, degustar o sabor de cada momento, aproveitando o que é bom e o que é ruim. E aos poucos nós podemos ir nos despedindo dos pensamentos, retomando a atenção à respiração, percebendo o ar entrando e saindo do corpo a cada momento. E quem sabe, à medida que respiramos, podemos repetir para nós mesmos votos de bem-aventurança, dizendo mentalmente que eu esteja em paz, que eu esteja seguro, que eu esteja sadio, livre de todo e qualquer sofrimento. Que eu conheça as causas da felicidade e esteja sempre envolto pelo amor e pela bondade. Que eu esteja livre do medo da morte e saiba acolher os momentos de luto. Neste momento você pode criar os seus próprios votos de bem-aventurança para si mesmo, dizendo mentalmente que eu esteja e que eu me aceite e me acolha do jeito que sou, sem nada a mudar, me aceitando e enxergando a beleza do meu eu,
E aos poucos nós podemos ir tomando 3 respirações profundas, movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos devagar, olhando a sala ao seu redor, observando o que os seus olhos conseguem captar, entrando em contato de novo com o mundo externo. Então, gratidão pela prática de vocês, gratidão pelo esforço. Novamente eu os incentivo a compartilharem como foi essa prática. Para mim é muito construtivo, muito importante a participação de vocês. Então, deixem as suas dúvidas, os seus comentários, como que vocês se sentiram com essa prática. A Edi diz, minha filha tem 21 anos e quando a vejo descalço chama a atenção que vai adoecer. E tá certa também, né, Edi? É importante a gente se preocupar, se prevenir, de certa forma. Mas devemos observar esse medo excessivo, né, da doença. Porque na maioria das vezes nós não vamos poder controlá-la, né? Melhorei da enxaqueca com o curso MBSR. Que bom, Carol. Ficar doente mexe com minha autoestima, como se não fosse natural. É interessante, né, Marina? Muitos de nós, a gente vive essa ideia de que somos invencíveis, né? De que temos que estar sempre fortes, sempre saudáveis, sempre carregando o mundo nas costas. E não é bem assim, né? Então faz parte de uma autoestima elevada reconhecer as suas fraquezas também, né? E consequentemente as fraquezas do corpo. Saber as limitações, saber que a doença vai chegar de vez em quando, a dor, né? Que é inevitável. Marilda, esse é um tema muito difícil. Já tinha tratado com minha psicóloga, mas acho que minha cultura é a do medo. Tenho pânico de doença. Sofro só de pensar nas sensações. Preciso meditar mais sobre isso. Marilda, e esse seu relato é muito comum. Se estivéssemos numa sala ao vivo agora, eu perguntaria, quem mais sente isso? E todo mundo ia levantar a mão, né? Inclusive eu, se eu penso assim em doenças e tal, eu sofro só de pensar nas sensações, é natural. Mas a diferença está em como nós atuamos no dia a dia. Né? É diferente você acordar todo dia pronto para cultivar sua saúde, para se sentir melhor, do que você acordar todo dia com medo da doença e da morte. Porque talvez esse dia também nunca chegue tão cedo. Né? Às vezes tem muita gente que tem muito medo da doença e a doença nunca chega, então fica sempre esperando diariamente e ela nunca chega. Né? Então, é importante cultivarmos o momento presente e a nossa saúde e, de fato, meditarmos sobre a doença e sobre a morte, aos poucos, ok? Ontem não consegui meditar de tanta dor nas inflamações. Estou numa crise, apesar dos cuidados, medicamentos e tentando mudar hábitos e crenças. Não tive a mesma sorte que outros. Marilena, não existe uma só a mesma sorte que outros, porque cada um tem a sua sorte, né? E no final estamos todos no mesmo barco, como você já sabe, né? Todos sofremos. Isso não significa desmerecer o sofrimento do outro, mas não existe sofrimento maior do que o de ninguém. Você sofre em relação a uma coisa, eu sofro em relação a outra. E no final todos sofremos, mas de formas diferentes, né? Em relação a esses momentos de crise, é importante acolhermos esses momentos, né? Porque quanto mais nós tentarmos empurrar, deixar de sentir ou modificar aquela dor ou aquela doença, talvez estejamos cavando a nossa própria cova, né? Então, nesses momentos de crise, lembram do RAIN, que a Neiva fala muito? Temos que reconhecer, aceitar. Né? Então talvez você já tenha reconhecido, né? Já está falando aí que está em crise, está com muita dor, e agora talvez você deva aceitar que a crise está aí.
né? E acolhê-la. E à medida que a gente faz isso, a gente abre espaço para que ela passe também, né? Então, eu lhe incentivo a continuar os seus exercícios, continuar mudando os seus hábitos, cada vez mais se cuidando. E talvez se você pense como era a sua vida um ano atrás, você já tenha feito grandes avanços. Então é isso que eu costumo dizer muito aqui e repito. Reconheça o seu mérito, reconheça a sua melhora também, porque isso facilita nessa caminhada, né? Se a gente está sempre olhando para frente como a gente deve ser, a gente deixa de enxergar o tanto que a gente já caminhou, né? Então às vezes é bom olhar para trás um pouco, ao invés de só olhar para frente, porque olhar para frente traz muita cobrança. E às vezes quando a gente olha para trás, a gente sente mais energia para continuar. Então é isso. Qual é o seu Insta mesmo? Meu Insta é @mindful, MINDFUL, Marcos, ok? E aí lá tem outras informações, outras técnicas, outras práticas. Eu falo um pouco mais sobre outros assuntos lá no meu perfil. Então se conectem comigo para que estejamos juntos. Viva a vida é uma festa, ótimo! E essa é a minha indicação de hoje para vocês. Procurem aí na internet, Viva a Vida é uma Festa, é uma animação, assistam com as suas crianças, assistam com as suas famílias, é ótimo esse filme. E fala sobre esse tema de hoje. Rosana, eu trabalho com cuidados paliativos. Eu entendo bem tudo o que foi dito hoje. Parabéns, excelente abordagem. Que bom, querida, muito obrigado. Eu agradeço. Aliás, não agradeço. Fico feliz que vocês gostaram e que foi útil, né? Porque o agradecimento não cabe a mim, cabe a quem compilou esse conhecimento todo que eu passo para vocês, né? Então, o agradecimento é muito mais amplo. O clima frio e o estresse da pandemia pioram as dores. Sem dúvida, Marilena, deve estar sendo um momento difícil, né, para todos também, né? Então, como eu disse, eu espero que você continue praticando e conte com o nosso apoio, gente. Isso também tem que ficar claro aqui para vocês. Entrem em contato por DM, podemos conversar particularmente. Estamos disponíveis para lhes apoiar nesse momento, dentro do que pudermos fazer. Margarete, como falar da morte com crianças? Boa pergunta, Margarete. A minha filha, ela vai fazer 4 anos de idade. Desde muito pequena eu falo sobre a morte com ela, né? Então, eu comecei a falar sobre a morte com ela perante os animais, os animaizinhos, né? A gente via uma abelhinha caída no chão morta, ela perguntava o que aconteceu com ela. Aí a maioria das pessoas falaria, né? Ela tá dormindo, filha, qualquer coisa do tipo. Mas eu já falei logo para minha filha, ela morreu, filha. E aí naquela primeira ocasião eu já expliquei para ela que as coisas que respiram, um dia elas param de respirar. Então existe uma maneira um pouco mais leve de transmitir essa ideia, né? Principalmente quando elas enxergam no dia a dia as coisas morrerem. Então, por meio dos insetos, dos animais, você pode explicar isso. É uma forma de explicar a impermanência, né? E talvez, em algum momento, você possa dizer para ela, eu já falei para minha filha, que em algum momento o papai vai morrer, ela também, porque tudo que nasce morre, né? E apesar de isso ser visto como um tabu, as crianças elas compreendem muito bem, né? Hoje em dia a minha filha ela já evita matar os insetos, por exemplo, ela não pisa em formiga, ela não mata mosquito, ela não gosta muito porque ela tem a noção de que eu estou tirando a vida, né, desse ser. Então é muito bonito, na verdade, educar as nossas crianças sobre a morte, porque elas começam a se preocupar mais com a vida. Então a nossa sociedade vê a morte enquanto tabu e é uma sociedade movida pela violência, né? Desde o que colocamos no nosso prato até a nossa relação com os insetos, que são seres tão importantes na nossa cadeia, né? Então, conversar sobre esses ciclos de vida e morte, eu percebo na prática com a minha própria filha que desperta muito mais a consciência da criança e o respeito
pelas outras vidas, desde uma pequena formiga até uma grande baleia, né? Porque elas passam a entender que tudo que nasce morre e que um dia, de fato, eu também vou morrer, eu vou envelhecer, certo? Então isso pode ser feito de uma maneira lúdica. Existem livros também que abordam esse tema. O próprio filme que eu comentei, Viva, a vida é uma festa. Esse filme também pode ser muito bom para tocar nesse tema com as crianças. Mas também não precisa se ter pressa, né, pessoal? É algo assim, ao elas entrarem em contato, você pode falar com ela, mas você não vai falar, filho, senta aqui que o papai quer conversar com você, um dia eu vou morrer. Não é bem assim, né? É algo que tem que ser introduzido também aos poucos. Mas eu diria que o segredo é não tornar disso um tabu, ou evitar falar sobre, né? Bom, mais algum comentário? Vamos ver aqui. Todo mundo agradecendo. Marilda, foi a prática mais profunda que fiz até agora. Melhor focar na saúde. Até falar sobre a morte para mim é um tabu. Não tem como pensar em impermanência sem pensar em dualidade. Na verdade, Vânia, quando a gente pensa sobre a impermanência, a gente percebe que não há dualidade, né? Então, a não dualidade dos objetos é uma consequência da impermanência. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo mais esse pensamento, a gente vai percebendo que nada no mundo é dual. Tudo, digamos assim, tudo é 50%, 50%. Nada é 100% dual. Aliás, nada é completamente dual, né? A mente é que julga, ou a mente é que prega essa ilusão em nós. Mas a impermanência nos existe, na verdade, nos ensina que a vida é um fluxo. Então, se a vida é um fluxo, não existe dualidade. A dualidade é criada pela nossa própria mente, ok? Mas o mundo em si, ele é permeado sempre pelos dois aspectos. Luz e dia, aliás, luz e escuridão, bem e mal, né? Isso tudo é criado pela nossa própria mente, mas o mundo ele é um só, né? Mas enfim, isso aí é um tema para uma outra live, que é uma reflexão um pouco mais complexa, né? Mão beliscada, desconforto. Quando soltei, senti alívio e conforto. Isso é normal, né? Quando a gente está sentindo uma dor, é desconforto. Quando a gente solta, é alívio. O segredo é aprendermos a sustentar o desconforto, os momentos de desconforto. Tive sonolência durante a prática. Isso é comum, Fagundes, porque quando a mente percebe o desagradável, ela tenta achar mecanismos para fazer com que aquilo não aconteça mais. Então, o primeiro impulso é soltar o beliscão, né? Já que ela percebe que a gente não vai soltar, ela começa a gerar outras dores ou até trazer o sono. Então, são mecanismos, digamos assim, de autossabotagem da nossa mente para nos tirar da prática. Quando a gente sentir sono durante a prática, a gente pode abrir os olhos, ok? É muito difícil sentir a alegria de viver sem poder esquecer ou fugir da realidade da morte. É muito difícil sentir a alegria de viver sem poder esquecer ou fugir da realidade da morte. Então, pelo que eu estou entendendo, Zani, desse seu comentário, você está dizendo que para sentir a alegria de viver, é mais fácil esquecer da realidade da morte, né? Pelo que eu entendi foi isso. Bom, eu acho que pode até ser mais fácil viver tentando evitar a morte, mas em algum momento a gente vai ter que enfrentá-la, né? Então é aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então é mais fácil a gente se preparar para esse dia do que ser pego de surpresa, certo? Maria Luísa, para mim foi muito importante, pois meu pai, que tem 94 anos, está em estado grave no hospital. Maria, eu sinto muito pelo seu pai, né? Irei enviar a bondade amorosa para ele. E o que eu costumo dizer nesse caso é que nós podemos
aproveitar esses momentos, né? Então, apesar dele estar no hospital, ele ainda está aqui entre nós. E principalmente, relembrar dos momentos que foram positivos, não com uma percepção de que, isso poderia estar acontecendo de novo. Mas, algo que eu já falei aqui, né? É diferente a gente sentir saudade e se sentir com emoções negativas do que a gente relembrar, perceber, uau, como foi bom, né? Então procure relembrar esses momentos preciosos que você teve com ele e principalmente aproveitar os momentos que vocês ainda podem ter, né? Mesmo que ele esteja numa condição delicada, você ainda pode aproveitar a presença dele, né? Então perceba essa longa trajetória, seja grata por ele ainda estar aqui, né? E por você poder ainda estar convivendo com ele. E apesar de ter 94 anos e estar no hospital, não é uma certeza que ele irá abandonar o corpo, né? Então também abre espaço para o não saber, né? Porque se você fica muito presa também na ideia de que ele é idoso, ele está numa situação grave, ele vai morrer, você também acaba sofrendo por antecedência. Então viva com o que é real hoje. Ele está no hospital, tem uma idade avançada, mas ainda assim não necessariamente ele vai morrer, né? Então busque praticar dia após dia, aproveitando esses momentos. E sem dúvida nós estamos conectados, enviando esses votos de bem-aventurança para ele, ok? Senti mais dor na mão que beliscou do que na que foi beliscada. Interessante, hein? Muito interessante, Margarete. Senti necessidade de acariciar a região beliscada após o beliscão. Muito bom, isso também diz muito sobre você, né, Marina? Que bom. E é importante mesmo a gente se acariciar, né, depois de um desagradável, para aliviar um pouco. Então nós temos 3 minutos para essa live acabar e milhares de comentários aqui. Eu vou tentar lê-los de uma maneira mais rápida, gente. Percebi o quanto me incomoda com a dor. Foi ótimo resistir, faça mais vezes, diz a Janaína. Permanência, tudo passa, mas não somos a dor. Exatamente, Neia. Ótimo tema, apesar de assustador, é necessário. Vamos falar mais sobre ele, Nilza, se prepare. Percebi que com o tempo me acostumei com a dor. É isso que acontece. A gente com o tempo aprende que a dor vai chegar e vai passar, né? É natural. Um tema para refletirmos com frequência. Foi um treino de foco, colocar a dor em segundo plano. Mais medo do sofrimento do que da morte. Interessante. Eu jurava que era a única que tinha pavor de adoecer. A humanidade compartilhada é uma coisa bonita. É lindo, todos temos medo, né, de adoecer, gente. Eu fiz essa troca de foco quando fiz a punção da tireoide no ano passado. Foi super tranquilo. Que bom, Viviane. Gente, quanto comentário. Hoje vocês arrasaram, hein? Em BH havia um salão de um barbeiro que é proprietário poeta muito culto. Se vestia de preto todos os dias e cultuava a morte. Tendo inclusive um caixão no espaço contíguo à barbearia onde dormia. Isso aí é meio estranho, hein? Um culto à morte. Ai. Gratidão pela prática, a morte é inevitável, todos vão morrer. Quando a dor, estou com a coluna doendo muito, mas não me entrego. Ótimo, Maricleia. É isso mesmo. Onde mesmo eu encontro as 5 afirmações? No YouTube, Cláudia, você pode botar lá Momento Mindfulness, 5 rememorações diárias. Na verdade, acho que até se você botar no Google 5 rememorações diárias, o meu vídeo é o primeiro que aparece lá. Ok? Então é 5 rememorações diárias no nosso canal do Momento Mindfulness. Interessante como você aborda a morte com a sua filha. Temos todos que abordar a morte com os nossos filhos, pessoal. E com os mais novos. Certo? Então, nossa live termina em 30 segundos. Hoje eu extrapolei aqui o tempo. Mas é porque eu acho que foi um tema interessante, né? Então, obrigado pela presença de vocês. E amanhã às 6h30 estaremos aqui reunidos novamente. Ok? Um abraço e uma boa noite.